É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Bom dia! Estaremos refletindo o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 17, versículos de 1 a 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas ai daqueles que produzem escândalos. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de um evangelho considerado de difícil compreensão. Além de usar alguns termos figurados, Jesus faz algumas exigências difíceis de serem cumpridas por quem ainda não tem uma fé suficiente madura para enfrentar os desafios do seguimento a Ele. Para termos um entendimento melhor deste texto, é importante situarmos na história. Jesus está a caminho de Jerusalém acompanhado dos seus discípulos, sendo este caminho um itinerário formativo para os discípulos de todos os tempos. É bom conscientizarmos de que os desafios continuam surgindo, mas eles não podem nos fazer retroceder. À medida em que ia avançando no caminho para Jerusalém, aproximando-se da cruz, Jesus ia deixando cada vez mais claro o que era necessário para que os discípulos continuassem com ele. Muitas exigências já tinham sido apresentadas a eles, como a renúncia dos bens terrenos, a coragem para carregar a cruz e até mesmo a ruptura nas relações familiares. Até então, os discípulos, mesmo com dificuldades, pareciam dar conta de atender essas exigências de Jesus. Mas as recomendações citadas no Evangelho de hoje pesaram muito para eles. A essas alturas, os discípulos já tinham consciência de que só pela fé eles dariam conta de continuar no seguimento a Jesus. Junto com a advertência sobre os escândalos, Jesus apresenta a exigência mais difícil para eles, e que continua sendo difícil para muitos de nós também, que é a necessidade e a disponibilidade para perdoar de modo ilimitado. Abrir mão de bens materiais, deixar família, abraçar a cruz. Apesar de difícil, os discípulos conseguiram, mas a questão do perdão era muito complicado para eles. Afinal, eles ainda carregavam consigo a mentalidade do mundo. Perdoar quantas vezes for necessário foi a exigência mais severa para os discípulos que entraram numa crise de fé. Foi a partir daí que eles se deram conta que ainda não tinham uma fé suficiente madura para superar tamanho desafio. O bonito é que eles tiveram a humildade de recorrerem a Jesus. Aumenta a nossa fé. Jesus não os atende. Afinal, fé
é uma construção, um processo. Não é algo que se tem de imediato. E o tamanho da fé não importa. O importante é a sua consistência. Ao pedido dos discípulos, Jesus não atende, mas nos faz entender que a fé não se mede quantitativamente. Os discípulos consideravam que já tinham fé, mas não em quantidade suficiente para atenderem à exigência do perdão, sendo que essa exigência já estava contida no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofendeu. O que deixou claro que a oração ensinada por Jesus, também em resposta a um pedido deles, Senhor, ensina-nos a orar, não estava sendo levada a sério por eles. Trazendo o Evangelho para o hoje da nossa vida, vamos perceber que tem flores sim, mas tem espinhos também. O caminho do seguidor a Jesus é sem dúvida um caminho difícil, pois nele está presente a cruz que devemos abraçar como Jesus abraçou a dele. É importante ressaltar: escândalo no Novo Testamento não significa propriamente um comportamento moral inadequado, e sim um obstáculo para a entrada no reino. Meu irmão e minha irmã, temos que ter o cuidado para não nos tornarmos como nosso falso testemunho, obstáculo, impedindo o outro de entrar no reino dos céus. Precisamos ser ponte e não pedra de tropeço no caminho dele. Pensemos nisso. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus. Graças, Pai, porque Jesus apresenta 3 pilares importantes de nossa vida cristã, dentre outros, como não escandalizar, perdoar e ter fé. Se soubermos colocar essas práticas em nosso dia a dia, com certeza faremos tudo o que é agradável a vós, afastando-nos do mal e sendo sinal forte da presença de Jesus entre nós. Graças, Pai. Glórias e louvores a vós, Senhor. Pai amado, com toda a igreja nós vos rogamos. Ó Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo para que inteiramente disponíveis nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, e pelos dirigentes das nações que nem sempre trilham o caminho da verdade, agindo em benefícios próprios e esquecendo-se dos pobres e sofridos, a fim de dirigirem seus corações para a justiça e suas mentes para uma ação que seja em favor de todos. Amém. Meu irmão e minha irmã, fique na paz de Jesus. Um excelente dia, uma excelente semana e até amanhã.